Salve Maria e viva Cristo Rei. Hoje eu quero explicar qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Você conhece? As duas são inspiradas? Sim ou não? Vamos aprofundar o nosso conhecimento. E aqui eu estou com a Bíblia católica, apostólica romana, da editora Ave Maria, que contém 73 livros, sendo 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Vamos ver a divisão dos livros no Antigo Testamento. Os primeiros 5 livros é o Torá, os Pentateucos. Os livros históricos são 16. Os livros sapienciais são 7. E os livros proféticos são 18. Somando assim 46 livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, 21 carta e o livro do Apocalipse, 27 livros. Vamos aprofundar nosso conhecimento sobre a Sagrada Escritura, o que a Igreja nos ensina. Diz assim: a Bíblia Sagrada ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. E a primeira tradução para o latim foi feita por São Jerônimo. A primeira grande tradução da Bíblia chama-se Vulgata, feita por São Jerônimo por encargo do Papa Dámaso. São Jerônimo terminou seu trabalho no ano 384. A Vulgata chegou a ser universal e atualmente a Bíblia é traduzida em todas as línguas mais conhecidas. E é um livro mais lido e mais conhecido e mais lido e mais meditado por toda a humanidade. Todos os livros da Sagrada Escritura são inspirados. Todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus. Os escritores da Bíblia foram muitos, e às vezes com intervalo de centenas de anos, de um para o outro. Então nós podemos ler 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Divisão em capítulo foi feita pelo cardeal Estevão Langton, em 1228. Divisão em versículo foi feita pelo frade Santo Pagnino, em 1528. No entanto, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não tinha essa divisão entre capítulo e versículo. Então, no ano 1228, o cardeal Estevão Langton fez a divisão em capítulo. E o frade Santo Pagnino, em 1528, a divisão em versículos. A Bíblia toda contém 73 livros, 1.333 capítulos e 35.700 versículos. Essa é a Bíblia completa. Essa é a Bíblia católica.
essa aqui eu mostrei para que todos possam observar e conhecer as Sagradas Escrituras. A Bíblia Católica contém todos os livros inspirados por Deus, que são 73 livros ao todo, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia Protestante contém 66 livros apenas, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Está aqui a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. A Bíblia Católica contém 73 livros e a Bíblia Protestante ela contém 66. Sendo a Bíblia Católica 46 no Antigo e 27 no Novo. E a Bíblia Protestante 39 no Antigo e 27 no Novo. Porque eles não aceitaram os 7 livros que a nossa Bíblia Católica tem. Então, qual é a Bíblia certa? A Bíblia Católica, Apostólica Romana. Porque nós seguimos a tradução dos 70. Havia uma grande comunidade judaica no Egito. E lá tinha uma grande livraria em Alexandria. Então convidaram de Jerusalém 70 sábios para traduzir a Bíblia para o grego. E 70 sábios foram e fizeram essa tradução. A Septuaginta. É a Bíblia que a Igreja Católica utiliza. Isso aconteceu 200 anos antes de Cristo. Tem mais de 350 citações no Novo Testamento que Jesus e os apóstolos usavam a Bíblia de 70. Quais são os livros que a Bíblia Protestante não tem? São esses: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeus. Também falta os capítulos 10 e 16 do livro de Esther, e os capítulos 3, 13 e 14 do livro de Daniel. A Bíblia Católica traz sempre no pé de cada página notas explicativas para facilitar o leitor e compreender a palavra de Deus. A Bíblia Protestante não tem nota alguma, nem explicação de rodapé. Para que você possa conhecer a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, a Bíblia Católica ela tem no início imprimato, que é autorização para publicar. Essa é a Bíblia Católica, que sempre tem a assinatura de um bispo. Então, por que a Bíblia Protestante hoje não tem esses 7 livros? Eu acabei de citar aqui, né? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeu. O nosso irmão protestante aceita a autoridade da Igreja Católica sobre 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da Igreja Católica sobre os 46 livros do Antigo Testamento. Por que isso? No ano 100, na Palestina,
após a morte do último apóstolo, João, se encerrou toda a revelação, eles fizeram um concílio, uma cidade chamada Jânia. Lá decidiram não aceitar os livros que foram escritos fora da Palestina. Eles não aceitaram. Então, eles tiraram esses 7 livros. Então, a Bíblia judaica não tem esses 7 livros. E a Igreja Católica levou mais de 3 séculos para discernir quais seriam os livros inspirados e os não inspirados. Não foi fácil, né? Para a igreja decidir. Foi 3 anos, 3 séculos de muita luta. Então, em 381, o Papa discerniu qual seria os livros inspirados. Qual seria os livros que entraram na Sagrada Escritura. Então, a igreja bateu o martelo, que seria 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele traduziu também esses 7 livros. Só que ele não colocou no meio, ele colocou no final. No século XVI inteiro, a Bíblia protestante era igual à Bíblia católica. Não tinha diferença nenhuma. Então, depois do século XVI, que eles optaram por ter a Bíblia igual à Bíblia judaica, não como a Bíblia católica cristã. A feita autoridade da Igreja Católica sobre 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da Igreja Católica sobre os 46 livros do Antigo Testamento. E Lutero traduziu esses livros. Então, no Concílio de Trento foi confirmado que esses livros todos eram inspirados por Deus. A Bíblia continha 73 livros. Bíblia Católica. Então, a Bíblia Católica é a Bíblia completa. Os apóstolos utilizavam, Jesus utilizava. A Bíblia Protestante é a Bíblia Católica incompleta. E a Bíblia Protestante é a vida da Igreja Católica. Tudo de bom que tem no protestantismo veio da Igreja Católica. E aqui não estou julgando nem falando mal do nosso irmão protestante, não, jamais. A Bíblia evangélica, que contém 66 livros, ela também é inspirada por Deus. Eu conheço a tradução João Ferreira de Almeida, que é muito boa, já li bastante ela, para poder fazer a comparação com a Bíblia Católica. E é uma tradução muito boa, então ela não está errada. O livro que está no Antigo Testamento é tudo certo, no Novo também, só que falta 7 livros. Eu sou a autoridade da Igreja Católica. Há uma falácia aí que dizer que a Igreja Católica proibiu os católicos de ler a Sagrada Escritura e de não ter a palavra de Deus em casa. Isso é mentira. Porque hoje é fácil ter a Sagrada Escritura assim em mão, organizadinha, mas não foi sempre assim. A Igreja Católica levou mais de 1500 anos guardando na sua biblioteca no Vaticano muitos livros, porque ainda não havia imprensa. Só depois da imprensa é que pôde concluir a Sagrada Escritura nesse volume, dessa forma que nós temos hoje. Antes não. Primeiramente, ninguém sabia grego, nem hebraico, nem aramaico. A maioria dos cristãos não sabia. Também não sabia o latim. E não tinha ainda imprensa. Então, só depois da imprensa é que nós podemos ler a Sagrada Escritura dessa forma. Então, é uma falácia mentirosa dizer que a Igreja Católica proibia dos leigos católicos ler a palavra de Deus. Ninguém tinha a Bíblia em casa. Então, depois do Concílio Vaticano II,
passando aqui. Amém? Essa catequese é muito extensa. Aqui estou fazendo apenas um resumo, mas é muito mais. Deus abençoe, Deus nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.